Você saberia me dizer quem são todos os usuários de Akuma no Mi que morreram em One Piece e como eles morreram? Além disso, o que aconteceu com as suas Akuma no Mi depois das suas mortes? Não? Então não tem problema, porque é sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo. E se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Smiley, começando com um exemplo bem palpável de o que aconteceu com o personagem e com seu poder de Akuma no Mi, nós vamos começar pelo Smiley, que era um amontoado de veneno que comeu uma Akuma no Mi do tipo Zoan do Axolotl. Após isso, ele se tornou uma entidade capaz de se movimentar como se fosse um ser vivo, mas mais do que isso, esse aí era um projeto do Caesar para criar uma bomba capaz de dizimar uma ilha inteira ao se explodir. Ele iria liberar um veneno agressivo e extremamente letal que mataria todas as pessoas em um determinado local. Mas mais do que isso, ele era um veneno que o próprio Caesar poderia absorver e se tornar mais forte. Então o Smiley, que era um veneno e acabou ganhando vida comendo uma Akuma no Mi, foi morto ao comer um certo tipo de produto que o Caesar deu para ele, se explodiu, tornou gás e o seu poder, que era a fruta do Axolotl, acabou reencarnando em uma outra fruta deixada ali próxima. Após isso, a gente não sabe o que aconteceu com esse poder e a gente pode considerar como desaparecido. Semimaru e Higurashi. Os dois próximos usuários de Akuma no Mi, eles vão ser considerados juntos porque são irmãos e eles morreram da mesma forma. Eles são dois Kurozumi que fugiram de Wano após iniciar ali a caçada aos Kurozumi. Eles foram para o exterior procurar ganhar mais poder para depois voltar para Wano e tomar o poder para os Kurozumi para se vingar. Nessa ida ao exterior e volta, cada um deles comeu uma Akuma no Mi. A Higurashi comeu a Akuma no Mi da imitação, que hoje pertence ao Bon Clay, e o Semimaru comeu a fruta da barreira, que hoje pertence ao Bartolomeu. Com esses poderes, eles acabaram tomando o poder de Wano mais uma vez, mas acabaram tendo seu fim ao interromper ou atrapalhar a batalha do Kaido contra o Oden. A Higurashi se transformou no Momonosuke, atrapalhou e o Kaido acabou vencendo no final. Só que para sua honra, isso não foi bom, ou sua honra foi manchada nessa batalha. Por isso, a Higurashi e muito provavelmente o Semimaru junto com ela foram mortos pelo Kaido. Aí as suas frutas reencarnaram e hoje em dia elas pertencem a dois personagens bastante queridos pra gente, ou atualmente na história, que é o Bartolomeu com a fruta da barreira e o Bon Clay com a fruta da imitação. Madre Carmel. A próxima é a Mãe Carmel, que pode ser considerada ali como a mãe da Big Mom, que na verdade era uma traficante de crianças que roubava crianças ali com potencial para se tornarem assassinas e vendia ali para o governo mundial por debaixo dos panos. Uma dessas crianças que ela queria vender era a Big Mom, e para ela a Big Mom tinha potencial para se tornar um almirante ou até almirante de frota, vendendo essa criança para o governo mundial e consequentemente para a marinha. A Madre Carmel foi a primeira usuária revelada da Soru Soru no Mi, um poder que ela utilizou muito bem para enganar o governo mundial, a marinha e até outras pessoas e se passar como uma santa. Mas seu fim se deu no aniversário da Big Mom, onde ela, juntamente com as crianças, celebraram o aniversário da Big Mom ou Lilin naquele momento, que era uma criança gigantesca, devoradora de tudo, e nesse dia acabou devorando todos os doces, a mesa, panos e, consequentemente, as crianças com a Madre Carmel, no possível primeiro episódio de canibalismo em One Piece. E após isso, após ficar sozinha, a Big Mom acabou descobrindo que ela tinha os mesmos poderes da Madre Carmel, o que significa que a Madre acabou sendo realmente devorada e a Big Mom pegou os seus poderes. Então esse terminou sendo seu fim e o poder passou para a Big Mom. Toki. A Toki é uma usuária da Fruta do Tempo que permite ela viajar para o futuro, dar saltos temporais para o futuro, mas só para frente, nunca para trás. E com esse poder, ela acabou saltando de 800 anos atrás até 20 anos atrás do momento presente ou da história recorrente. E aí ela acabou se encontrando com o Oden, viu que ali era o seu destino, acabou tendo filhos com o Oden e acabou se tornando a esposa do cara que deveria ser o Shogun do país de Wano. Ela teve seu fim depois que o Oden, juntamente com seus retentores, foram derrotados pelo Kaido e sentenciados à morte. Como o Oden foi considerado como um traidor, toda a sua família deveria ser executada.
Então ela, juntamente com Momonosuke e a sua irmã, seriam mortos também, mas ela acabou utilizando seu poder para mandar parte dos seus retentores juntamente com seu filho para o futuro, e no final ela acabou se sacrificando, deixando uma profecia para trás sobre algumas sombras que viriam 20 anos no futuro para libertar o país de Wano. Ela morreu 20 anos atrás e o seu poder está desaparecido até hoje. A gente não sabe se tornou uma Akuma no Mi no presente ou se voltou para lá 800 anos atrás, que foi o momento em que essa Akuma no Mi foi comida. Corazon. O Corazon é um dos personagens mais queridos de One Piece por toda a sua relação com o Lau e seu sacrifício para que o Lau pudesse viver, além da sua relação com um dos vilões mais fodas do anime, que é o Doflamingo. Ele comeu a Akuma no Mi do silêncio e utilizou esse poder no pouco momento que ele apareceu em tela para salvar o Lau, para que o Lau pudesse continuar vivendo. O seu fim se deu quando ele sozinho invadiu uma mansão de piratas em busca da Ope Ope no Mi. Ele até conseguiu de cara roubar a Akuma no Mi e sairia de boa, se ele não fosse desastrado, o que fez com que ele caísse de cara nos inimigos e sofresse muito ou fosse alvejado muito, até que ele pudesse realmente fugir com a Ope Ope no Mi. Ali quase em um estado à beira da morte, ele entregou a Akuma no Mi pro Lau e ainda foi espancado pelo Vergo quando Lau foi pedir ajuda aos marinheiros, e depois teve o seu fim pelas mãos do seu próprio irmão, que lá no passado tinha matado seu pai e agora teve que matar o seu irmão também, já que o Corazon era um traidor e fazia parte da marinha. Com o Corazon morto, seu poder reencarnou, mas até o presente momento da história ele ainda não apareceu, então sua Akuma no Mi ainda continua desaparecida. Ace. O Ace é um dos personagens mais brabos e mais queridos pelos fãs de One Piece, porque ele é muito forte, era o segundo comandante de um bando de Yonkou, que no caso era o homem mais forte do mundo, tinha a fruta das chamas e era extremamente apelão, além de ser o irmão mais velho do Luffy, então ele era um personagem muito querido, que teve o seu fim a partir do momento em que ele desafiou o Barba Negra em busca de vingança, acabou sendo derrotado, foi entregue para a marinha para ser executado e foi o pivô de uma guerra generalizada que foi a de Marineford, que teve ali, ou que resultou no seu fim, ele acabou sendo morto, e no do Barba Branca também, além de vários piratas mortos. Mas ele só teve o seu fim porque na hora de fugir, ele não aceitou que o Akainu falasse mal do seu pai, e no caso é o Barba Branca, dizendo que ele era um covarde, coisa e tal. Se ele só tivesse ignorado e fugido, ele não teria morrido, mas a gente sabe que o Ace não é assim. No final ele tentou enfrentar o almirante, mas foi derrotado, e quando Luffy morreria, ele se jogou na frente e foi ocado pelo Akainu, morrendo nesse momento aqui. Após isso, a Akuma no Mi seguiu o ciclo das Akuma no Mi, acabou nas mãos do Doflamingo, teve uma batalha gigantesca no Coliseu Corrida que o Sabo venceu no final, ele comeu a fruta e herdou os poderes do seu irmão, e hoje ele é o novo usuário da Mera Mera no Mi. Monet. A Monet era uma humana que fazia parte do bando do Doflamingo. Ela foi para Punk Hazard como secretária do Caesar para ficar de olho nele. Ela era uma humana que acabou tendo partes do seu corpo trocadas por partes animais, com o poder da Ope Ope no Mi do Lau. Ela tinha o poder da Yuki Yuki no Mi ou Fruta da Neve e utilizou esse poder contra os Chapéus de Palhas. Um poder bem absurdo e apelão, mas que estava nas mãos de alguém que não é uma lutadora ou não é uma das principais lutadoras do bando do Doflamingo. No final, ela acabou sendo derrotada pelo Zoro e iria explodir toda a Punk Hazard com um botão ou com um clique, mas acabou morrendo antes que isso acontecesse, quando teve o seu coração perfurado pelo próprio Caesar Clown, que pensava que aquele coração era o coração do Lau, mas na verdade foi trocado e era o coração da Monet. Então antes dela se explodir levando todo mundo consigo, ela acabou morrendo quando teve seu coração empalado pelo Caesar Clown. Após isso, seu poder seguiu o ciclo das Akuma no Mi e acabou reencarnando em um outro poder, mas que a gente ainda não viu ou que não voltou a aparecer. Então é uma Akuma no Mi que também está desaparecida. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem uma playlist completa só falando curiosidades sobre Akuma no Mi que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Kanjuro.
O Kanjuro foi um dos retentores do Oden, mas acabou sendo revelado como um traidor no final, já que desde o começo ele só estava atuando e fazia parte do clã Kurozumi. Ele fez de tudo para que o Oden fosse morto e para vingar os Kurozumi, inclusive os seus pais. Ele comeu a Akuma no Mi dos desenhos e utilizou esse poder de uma forma bem absurda. Inclusive, depois que foi revelado como um traidor, ele mostrou como seus desenhos eram belos e bem apelões. Ele teve o seu fim pelas mãos do Kinemon, que foi seu grande amigo enquanto ele estava atuando. Então ele acabou sendo derrotado e morto por ele. Mas no seu sopro final, ele acabou colocando todo o seu ser, toda a sua alma, em o último desenho que se tornou uma entidade do fogo, que tinha como objetivo explodir Onigashima, que no final acabou falhando e ele acabou morrendo. Morreu como uma pequena chama ao lado do seu grande mentor, que no caso era o Orochi. No final, ele acabou morrendo, sua Akuma no Mi seguiu o ciclo das Akuma no Mi e reencarnou, só que foi um poder que ainda não apareceu ou não voltou para a história. Joy Boy. O Joy Boy foi o primeiro usuário da Gomu Gomu no Mi, ou Hito Hito no Mi modelo Nika conhecido, porque o Nika, como a gente conhece, que foi o primeiro que mostrou esse poder, provavelmente ele foi o originário desse poder, e só após ele que esse poder se tornou uma fruta e foi comida por outra pessoa. Então Nika era o usuário original, que pode ter ganhado esses poderes diretamente no seu corpo, e não ter comido uma Akuma no Mi. Já o Joy Boy provavelmente comeu essa fruta e acabou ganhando os poderes há 800 anos atrás. Como ele era o líder de uma grande nação tecnologicamente avançada que bateu de frente contra o governo mundial e 20 reinos, ele acabou sendo derrotado, provavelmente porque foi traído ou qualquer outra coisa do tipo, mas lá ele acabou morrendo. Após isso, essa fruta reencarnou, pode ter sido comida por outras pessoas em 800 anos, mas só há 2 anos atrás que ela foi comida pelo Luffy, para atualmente ter sido desperta e o Luffy conseguir acessar a forma de Nika no Gear 5. Então o Joy Boy morreu há 800 anos atrás em uma guerra contra o governo mundial e atualmente essa fruta está em posse do Luffy, que vai utilizar esse poder para ir contra o governo mundial mais uma vez. Orochi. O Orochi foi um Kurozumi que, apoiado por Higurashi e Semimaru, acabou tomando o poder do país de Wano e se tornando o novo Shogun. Ele comeu a Akuma no Mi Yamata no Orochi, que foi uma Zoan mítica, e utilizou esses poderes para se manter como líder e Shogun do país de Wano. Mesmo que ele fosse morto, ele conseguia voltar à vida porque essa fruta dá uma certa imortalidade para o usuário enquanto ele tiver cabeças. No total ele tem 8 vidas e tem que ser morto 8 vezes para realmente morrer. E foi exatamente isso que aconteceu na Guerra de Onigashima, onde ele primeiro foi morto pelo Kaido, depois foi morto ou teve cada uma das suas cabeças arrancadas pelos Bainhas Vermelhas, para no final ser morto pelo Denjiro, que arrancou sua última cabeça. Então ele foi morto na Guerra de Wano e seu poder reencarnou, seguiu o ciclo das Akuma no Mi, mas ainda não apareceu na história. Absalom. O Absalom é um ex-membro do bando do Gekko Moria que acabou deixando o bando e se tornando um repórter. Já que ele comeu a Akuma no Mi que deixa ele invisível, ele tinha um poder apto para pegar as principais notícias em qualquer lugar sem que qualquer pessoa percebesse ele. E foi exatamente isso que levou o seu fim, porque em busca de um furo lá na ilha de Hashinosu, ele acabou sendo descoberto pelos piratas do Barba Negra, e com isso ele acabou sendo morto, e o seu poder foi roubado pelo Shiryu, que é um dos comandantes do Barba Negra. Então ele foi morto, seu poder seguiu o ciclo das Akuma no Mi, como o Teach já sabe como funciona, o poder reencarnou ali próximo ou na ilha, e acabou sendo comido pelo Shiryu. Saturne. O San Saturne foi um Gorosei ao longo de 800 anos que teve o seu fim recentemente no arco de Egghead, quando ele lutou contra o Luffy no Gear 5, mas acabou não vencendo, ou deixando o Luffy fugir no final. Não se sabe se ele realmente comeu uma Akuma no Mi ou se aconteceu com ele o que eu falei para o primeiro Nika, ou Nika original. Eu acredito que para o Saturne ele também recebeu os poderes da sua fruta inicialmente, não que ele realmente tenha comido uma fruta e ganhado um poder. Até porque quando eles foram apresentados, quando os Gorosei foram apresentados, não foi mostrado que eles comeram uma Akuma no Mi, mas que eles eram aquelas entidades de verdade. Então acredito que o seu poder não veio de uma Akuma no Mi, foi originário do próprio Saturne.
Mas aí no final do arco, como ele deixou o Luffy fugir, não venceu, ele foi castigado pelo Imu-sama, que tirou sua imortalidade e todo o tempo de 800 anos que ele era imortal passou de uma só vez, o que fez com que ele morresse instantaneamente, sobrando só os seus ossos. Então seu poder, que provavelmente nunca se tornou uma Akuma no Mi, vai seguir o ciclo das Akuma no Mi e se tornar a primeira Akuma no Mi daquele poder, que vai ser comida por outra pessoa, mas que ainda não foi revelado. Barba Branca. Para fechar essa lista, não poderia ser outro senão um dos Yonkous mais brabos que a gente já viu e homem mais forte do mundo. Esse é o Barba Branca, que morreu durante a Guerra de Marineford, sendo um tanque absurdo, até por sua estatura gigantesca, que tancou tudo em sua frente. Mas, com um detalhe, ele não foi atingido por trás em nenhum momento em sua vida. Todos os seus ataques foram pela frente, porque ele era um tancão. Então todo mundo estava atacando Barba Branca de todas as formas e ele tancou tudo, desde tiros de canhão, espadadas, um soco de lava que queimou todos os seus órgãos, parte do seu crânio e do seu cérebro arrancados. Ele tancou tudo e no final morreu em pé, depois de receber 267 danos de espada, 152 tiros no total e 46 balas de canhão no seu corpo. Ele tancou tudo isso e morreu no final em pé, declarando que o One Piece é real. Após isso, o Teach fez algo que interrompeu o ciclo das Akuma no Mi, porque o seu poder não passou para uma fruta para que o Teach pudesse comer. Até onde a gente sabe, porque debaixo daquela lona a gente não sabe o que aconteceu. Mas o Teach pegou aquele poder para si e hoje é o novo usuário da Gura Gura no Mi, inclusive com 2 poderes, uma Logia, que é a fruta da escuridão, e a Gura Gura no Mi, que é a Akuma no Mi do terremoto, uma Akuma no Mi capaz de destruir o mundo inteiro se o usuário quiser. Mas agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Comenta aqui embaixo se existe um outro personagem que morreu que eu não citei nesse vídeo. E qual foi o que mais te interessou? Qual a morte mais épica e qual poder que você acha mais interessante? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo outros vídeos sobre Akuma no Mi que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!